Olá a todos! Ao fazer esse piso isolado, defini dois objetivos: gastar o mínimo de dinheiro e o mínimo de esforço possível. E na minha opinião, consegui isso. Para o meu projeto incrivelmente econômico, Casa por $1000, que desde o início venho mostrando no canal do YouTube Canções de Yasha Kosiaka, o piso foi feito com um custo tão baixo quanto todos os outros componentes desse projeto. Simultaneamente, utilizou-se um isolante moderno e acessível, uma mistura adesiva e um material de reforço, permitindo que até um iniciante complete o trabalho em poucos dias. Todos os componentes são extremamente fáceis de encontrar. A camada fértil do primeiro andar foi removida há muito tempo e usada na horta para o seu devido fim. No lugar dela, foram armazenados resíduos resultantes da correção dos defeitos de construção da nossa casa principal. Comecei distribuindo-os uniformemente pela superfície. Nos anos em que cometi esses erros, eu era jovem, ingênuo e, por exemplo, não sabia que não se deve fazer uma varanda aberta de tijolos. Mas mesmo seguindo as normas técnicas exaustivas e que consomem muito material, não foi possível garantir a impermeabilidade duradoura da nossa varanda aberta. No ano passado tivemos que refazer tudo. E esse carrinho dos tempos soviéticos me persegue desde os meus 14 anos. Desde que reformavam o galpão na casa dos meus pais, meus colegas pegavam ovos no eletrônico no Pogodi e eu carregava a areia da construção mais próxima. Talvez, já naquela época, eu tenha começado a adquirir experiência em abordagens econômicas de construção. Ampliando a base de areia para o futuro piso, eu até filosofava: esse velho carrinho de mão seria minha cruz? Apenas por um curto período de relativo bem-estar financeiro, ela me deixava. E agora estamos juntos novamente, como se fôssemos um só. Carrinhos de mão mais modernos e bonitos não sobreviveram, caindo durante a construção da nossa casa principal. Precisa consertar apenas a lateral dianteira apodrecida, mas sem ela, o trabalho fica mais prático. Agora entendo melhor os irmãos cubanos, que já provaram para todo mundo que até carros muito antigos podem ser mantidos funcionando por tempo indefinido. E um carrinho desses, então, é mais fácil ainda. Sim, não era esse o futuro que eu imaginava quando assistia a Visitante do Futuro? Mesmo depois de quase 4 décadas, tendo chegado a esse futuro por conta própria, infelizmente ainda não consigo mover areia com o poder da mente. Afasto as dúvidas sobre o futuro brilhante da humanidade, pois à frente há um processo fascinante, repleto de experimentos. Para que as partículas de areia possam preencher ao máximo o espaço entre os resíduos das argamassas desmontadas e os tijolos, decidi aproveitar as propriedades físicas da água da torneira. Acelerando um pouco o tempo, o trabalho dela fica bem evidente. O melhor efeito de compactação com água foi alcançado ao molhar a areia sob pressão. A retração é visível a olho nu. O jato dissolve facilmente a camada de areia, mesmo a 20 centímetros de profundidade, chegando sem problemas aos resíduos de construção, preenchendo o espaço entre eles com areia. Molhei meticulosamente toda a área sem preguiça. No nível de alumínio emprestado de 2 metros, o visor de bolha não funcionava, então prendi com fita isolante um nível curto com a bolha funcionando por cima. Faziam dias quentes, algo incomum para o nosso agosto bielorrusso, e o excesso de umidade logo deixou a areia. Em vez de explicar como nivelei a superfície, é bem mais simples apenas demonstrar todo o processo. Preste muita atenção a essa técnica. A gravação foi feita em quase uma única tomada, com pouca edição e levemente acelerada. Consegui alcançar um nível de superfície bastante aceitável diante de vocês, sem nível a laser e sem nenhum tipo de guia. Há diversos outros métodos para nivelar superfícies horizontalmente, sendo amplamente abordados no YouTube. Se meu método não servir, você encontrará outro, mas todos são mais complicados. Admito que é a minha primeira vez fazendo isso. Tudo está dentro dos limites, de qualquer forma. A areia não deve estar nem seca nem muito úmida. Nesse caso, os grãos vão se unir corretamente.
Todos os cálculos também foram reduzidos ao mínimo. Eu não requeria uma altura exata para o futuro piso, talvez por isso o nivelamento foi rápido. Houve pequenas pausas no trabalho, e uma vez até precisei umedecer a areia. Quando tudo acontece tão rápido, não estou acostumado, então decidi usar a boa e velha compactadora manual. Faço marcas nela depois de cada objeto compactado. Para alugar uma mecânica levaria mais tempo, e tempo é dinheiro. Após o derramamento de areia devido ao nivelamento, houve uma redistribuição da camada superior, então compactar mais um pouco não fará mal. Levanto e abaixo, tudo muito simples. Quanto mais faço isso, menos tempo leva e mais rápido o trabalho avança. Por fim, faço o nivelamento, cortando os caroços que sobressaem na superfície. Devolvi a areia extra formada para o monte. Quase não ficam marcas na areia, indicando que está tudo correto. E o mais difícil já passou. O nível continua ok, agora só resta um trabalho leve e muito gratificante. Para o piso da casa, precisei de isolamento térmico. Trouxe todo o material necessário para o primeiro andar em uma única viagem. Também comprei 2 cilindros de espuma adesiva de poliuretano e um rolo de tamanho médio de tela de fibra de vidro resistente a álcalis para reboco. Vou usar poliestireno estrudado Penoplex Comfort Universal, com espessura de 3 centímetros. Recomendo aos proprietários cuidadosos que sigam as normas e regras e usem um poliestireno mais grosso. Tomei uma decisão econômica, mas é importante considerar a região de uso do isolante e calcular corretamente a espessura, levando em conta as condições específicas. Para isolar esse tipo de piso, geralmente usa-se o Penoplex Fundação, mais resistente, ou o Penoplex Extreme, ainda mais resistente. O uso do Penoplex Conforto para esses fins é por nossa conta e risco. Para realizar a tecnologia planejada, eu deixo um lado de todas as placas áspero. Minha experiência pessoal mostra que é melhor fazer isso com antecedência, numa posição confortável para trabalhar. A experiência é a seguinte: quando no ano passado refiz o piso e a impermeabilização da varanda da nossa casa principal, também usei o Penoplex. Naquela ocasião, colei as placas formando uma grande peça. Depois, cortei em partes menores, ajustadas ao formato do piso da varanda, fáceis de transportar. Depois, usando uma mistura adesiva própria para colar e rebocar materiais de isolamento térmico e uma tela de fibra de vidro, apliquei a camada base de reforço. Depois de esperar a superfície endurecer, virei as peças e fiz o mesmo do outro lado. Em seguida, reapliquei as camadas novamente. Assim, obtive um compósito resistente com núcleo de espuma de poliestireno estrudado. Também cortei vigas dele, destinadas a garantir a inclinação da superfície do piso da varanda para o escoamento seguro da água. Às vezes me criticam por morar em uma casa confiável e construir outra completamente diferente, supostamente não confiável. Está certo. Como alguém que já caiu na armadilha de uma construção cara e não aceitou isso, estou tentando mudar tudo agora. Se meu plano funcionar, a humanidade economizará muito dinheiro e esforço na construção. Ao consertar nossa varanda, testei a viabilidade de instalar esse tipo de piso barato em estruturas de armação econômicas. O piso está apoiado em vigas improvisadas e impermeabilizei de acordo com os mais recentes avanços do Feng Shui da impermeabilização para esse experimento. Coloquei porcelanato por cima e já faz 1 ano que está tudo funcionando perfeitamente. Muitas vezes me perguntam se é possível usar essas placas caseiras, como as que coloquei na varanda, para instalar no piso dentro de casa. Neste caso específico, tudo é muito mais simples, já que estamos fazendo o piso do primeiro andar. Aqui não precisamos de placas tão resistentes. Para o apoio, não temos vigas estreitas, mas sim uma superfície cuidadosamente compactada. É um tipo de piso sobre o solo. Há 15 anos, quando meu amigo estava construindo sua casa, ele queria colocar o Penoplex diretamente sobre o solo. Mas os pedreiros contratados acharam isso uma loucura e a autoridade incompetente deles prevaleceu na ocasião.
A última placa da fileira é cortada assim. Não, assim. Primeiro é preciso virar, então vamos para a segunda tentativa. Tivemos que fazer uma base e um acabamento mais caros e trabalhosos. Agora sim, está certo. Com a parte restante da folha, começamos a próxima fileira. A aplicação do Penoplex diretamente sobre a areia é uma tecnologia de construção aprovada, não uma invenção minha. Na Rússia antiga, os pisos das casas de madeira eram de terra batida. As serras e serrarias só se popularizaram com os esforços de Pedro, o Grande. Ele decretou o ensino de serragem de lenha aos lenhadores. Naquela época, isso afetou apenas as casas dos proprietários de terras. Já nas casas dos camponeses, até o século XX os pisos continuaram sendo de terra batida, ou seja, a terra nivelada era simplesmente pisoteada. Cortamos o excesso de espuma. A camada superior era coberta com argila misturada com esterco de cavalo, o que garantia a dureza. Até meados do século XX era comum encontrar pisos de terra batida nas casas de Belarus e da Ucrânia. E como a maioria de nós veio do campesinato, já que até cerca de 100 anos atrás, quando ocorreu a urbanização, 90% da população vivia no campo, e não há descendentes de nobres entre nós, graças à Revolução. Então, nossa memória genética deve aceitar bem esse gênero. Principalmente porque usei misturas mais tecnológicas em vez de esterco de cavalo. Nem sempre esse truque dá certo. Deixei a segunda metade do isopor áspera. Como você notou, não estou usando a película impermeabilizante. O isopor extrudado não absorve umidade e, portanto, também não a deixa passar. E isolamento adicional contra água e vapor não é necessário. Antes de aplicar a argamassa, é recomendado colar as juntas com fita adesiva. Como a camada superior era áspera, a fita poderia não aderir, então usei um composto impermeabilizante. Se for despejada uma camada de 5 centímetros de argamassa de cimento e areia por cima, reforçada com uma malha soldada de vergalhão de aço, teremos um método padrão e aprovado pelos tecnólogos para pisos sobre o solo. Antes desse trabalho, tiramos umas mini-férias. Descemos um rio com corredeiras. Todos estavam envolvidos na competição, e quando o jovem marinheiro e outro perceberam a corredeira séria à frente, já era tarde. O timoneiro vacilou, o bote bateu nas pedras e metade da equipe, inclusive eu, caiu na água. Não tive tempo de me agrupar e bati o joelho numa pedra submersa. Ah, uma fogueira, vamos nos aquecer agora. Eu vou atrás da neblina, atrás dos sonhos e do cheiro da taiga. E eu vou atrás da neblina, atrás dos sonhos e do cheiro da taiga. Ao voltar para minha terra natal, meu joelho inchou e doía muito. Inclusive por isso, decidi não fazer o contrapiso trabalhoso. O show, ou melhor, a obra, deve continuar. Por isso, foi escolhida por unanimidade uma opção menos trabalhosa para continuar o serviço. Sim, e no método que usei depois, como um sopromotor intuitivo, confiei desde o começo. Se a camada de nivelamento for feita sobre base irregular e as placas de poliestireno não estiverem bem encaixadas, a argamassa pode vazar, formando pontes de tensão, e a camada superior pode rachar. De acordo com a ciência tradicional da construção, para a minha área de piso será necessário preparar 1,2 metros cúbicos de argamassa, o que não é fácil, mas também não é muito difícil. A malha não vai adicionar muita resistência a essa laje. Ela é necessária para que a camada de nivelamento não rache durante a retração. No meu caso, as almofadas de amortecimento ao redor do perímetro não são necessárias, já que o poliestireno estrudado da forma permanente da fundação desempenha essa função. Esse tipo de piso pode ser feito até por uma pessoa com limitação de mobilidade. Comprovado. Há telas especiais de fibra de vidro e basalto para contrapiso. Eu uso a tradicional tela de fibra de vidro para reboco. Como as camadas da mistura são finas, é praticamente impossível cometer erros graves de espessura, eliminando a necessidade de guias. Finalmente aprendi a usar corretamente a desempenadeira dentada. E o trabalho é gratificante porque, com muito pouco esforço, se alcança um resultado bastante visível.
passando mais de 3 horas na fila do cirurgião durante a reabilitação do joelho, absorto nas emoções variadas e indescritíveis daquela fila, eu acabava esquecendo completamente o que exatamente me incomodava. Na policlínica de Gomel, tive uma impressão ainda mais inesquecível do que numa expedição por um Rio do Norte cheio de corredeiras. A terapia da fila funciona. Nesses momentos, porém, a nostalgia pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas me deixava repentinamente. Lembrei na hora como passei horas na fila por chinelos de Lida e 5 horas por 6 fitas cassete da Sony. Não me deixaram pegar mais do que isso por pessoa. E talvez até demonstrei fraqueza moral ao chegar à conclusão de que é melhor ser rico e saudável do que pobre e doente. Portanto, numa sociedade socialista, eu não seria entendido. Ao endurecer a primeira camada, aplico a segunda com a malha perpendicular. As camadas finas permitem um rápido aquecimento da construção em tempos frios, o que é conveniente para casas de campo que não são aquecidas constantemente. No inverno, não é preciso esperar até o meio-dia para que a temperatura fique agradável no fim de semana. Além disso, nosso chuveiro externo, com tecnologia similar, esquenta instantaneamente com o fluxo de água morna. $25 metros quadrados do piso do primeiro andar da casa por $1.000, foram usados apenas 8 sacos de mistura de 25 quilos, o que é mais de 10 vezes mais leve do que uma camada de 5 centímetros de contrapiso. Sem os alemães, nem sabemos misturar areia com cimento corretamente. Provavelmente, tudo isso é culpa de Pedro I. Ele se acostumou com os tecnólogos estrangeiros. Com uma camada de cimento e areia de 5 centímetros, seriam usados cerca de 20 a 25 sacos de cimento de 1 quilo cada. O sucesso de todo o processo já foi garantido simplesmente nivelando a areia compactada. A superfície fica imediatamente pronta para a aplicação do revestimento final. Não temos ser ridicularizado por teóricos de sofá, pois agora sou um praticante. Para ter certeza de que esse método funciona, é preciso andar nesse piso. Pretendo fazer o revestimento final do piso eu mesmo, o que será super barato. Ainda estou pensando sobre isso. Coloquei os azulejos novamente para garantir que o nivelamento está adequado. Que haja paz mundial. Grato.